Olá, pessoal. Boa noite. Fico muito feliz de estar aqui, de saber da presença de vocês. Esses dias eu mandei a divulgação e recebi muitas mensagens carinhosas de muita gente. Então, muito obrigado mesmo por estarem aqui. E vamos começar logo logo, né? Muito obrigado pelo carinho. Eu estou vendo aqui já algumas mensagens entrando. Eu combinei com a Miriam, a gente trabalha juntos hoje. Ela, mais do que uma amiga e assistente, virou braço direito, esquerdo, perna, enfim. E a gente é muito amigo e ela está cuidando também, dando uma lida no chat e eventualmente vai me passar aquilo que for necessário, vai agrupar o que eu precisar, enfim. Então, eu tô lendo os nomes aqui e tô muito feliz de ver todo mundo, saudade de todo mundo de verdade. Essa foi uma outra coisa que aconteceu nesses dias. Nesses dias não, já tem um tempo agora, desde mais ou menos dezembro, eu comecei a dar uma olhada nas fotos e nos comentários que vocês fizeram depois dos trabalhos para poder publicar isso no site. E foi me dando uma saudade muito grande de cada um. E acontece que é impraticável ligar para todo mundo, falar com todo mundo. Então a gente pensou até, eu e a Miriam, da gente organizar um Zoom de vez em quando para a gente poder se encontrar, se ver. Eu ver também, vocês estão me vendo, eu estou vendo o nome de vocês, mas eu não estou vendo vocês, eu gostaria também. Então foi muito bonito ver as fotos todas, desde quando eu era novinho, junto com todo mundo até hoje, e ver como tudo foi se desenvolvendo. Bom, acho que a gente pode começar a falar um pouco disso. Para quem não sabe... bom, antes de mais nada, uma outra coisa também. Muitas pessoas relataram um susto quando leram a mensagem, né, o último dia do Instituto de Renascimento de São Paulo. Meu Deus, o que aconteceu? Vai acabar? Porque eu só expliquei no vídeo, né? Eu estava entusiasmado com a mudança e acabei deixando assim. E depois eu vi que o efeito foi até legal, né? Enfim, na verdade uma mudança de marca, de nome. Acredito que por agora todos vocês já viram isso, né? Bom, o Instituto de Renascimento de São Paulo tem 27 anos. Ele começou em 96. Quando eu conheci a Tárika, minha ex-mulher, com quem eu vivi durante 21 anos, e aí depois de mais ou menos 2 anos e meio de um período bem difícil de doença, de câncer, ela faleceu em outubro de 17. Na verdade, quando a gente se encontrou em 96, eu já trabalhava com Renascimento há vários anos. Ela veio fazer uma formação comigo, era uma outra escola. A gente acabou ficando juntos e criamos o Instituto de Renascimento de São Paulo, né? E desde o início... Peraí, deixa eu tirar o som disso daqui, porque senão vai ficar... E desde o início, o nome era uma coisa difícil, porque, na verdade, no início mesmo, não tinha nome. A gente convidou algumas pessoas para participarem do que seria o segundo módulo, o módulo avançado, e naquela época eram 16 dias de módulo básico, 16 dias de módulo avançado, porque tinha várias outras coisas misturadas, tinha bioenergética, por exemplo, tinha outras coisas junto. E aí não tinha nome, né? Eu não achava que precisasse de um nome. Olha, a gente está dando um curso disso, né? Mas aí eu convidei a Beatriz Padovan, que aceitou, o Gaiarsa, que aceitou participar do módulo avançado, o Douglas Gil, que aceitou, o Sérgio Bracagioli, que aceitou, e aí eu fui convidar o Ivaldo Bertazzo. Para quem não sabe, ele é enfim, bailarino, coreógrafo, um grande conhecedor de corpo. E quando eu liguei para lá e falei, eu queria falar com o Ivaldo. Pois não, quem gostaria de falar? Eu falei, o Caliz. Caliz da onde? Daqui. Tá? Não tinha nome, então aí eu vi que precisava ter um nome para poder ligar para alguns lugares e falar. E aí o nome mais rápido que veio foi esse, Instituto de Renascimento de São Paulo, que desde cara já tinha alguns problemas, mas na correria, na pressa, porque o grupo já ia acontecer, era isso que a gente tinha, né? Era um problema porque Instituto foi uma invenção. Na verdade, Instituto tem regras claras,
e a gente não é um instituto, nunca foi. O nome é muito longo, né? Para você escrever em algum lugar pequenininho fica difícil. Renascimento não era a única coisa que a gente oferecia já desde então. Eu já trabalhava com regressão, dava formação em técnicas de regressão, dei até 2009. Também eu oferecia o Kyoshe, que era um retiro de silêncio. Então, na verdade, esse nome não era muito bom. E São Paulo, de alguma forma, era um pouco limitante, porque a gente parecia que era só São Paulo. Mas também tinha suas vantagens, porque São Paulo é um lugar conhecido no país, é respeitado como alguma coisa séria, e o trabalho que a gente queria fazer desde cara era um trabalho sério, então esse nome ficou. E aí uma outra questão que aconteceu também desde cara, que foi difícil, era a questão do logo. Porque quando a gente começou, eu tinha alguns anos de trabalho com o Renascimento, mas não tantos quanto hoje. E eu ainda achava que uma formação precisava ser nos moldes de uma formação tradicional, ou seja, nos moldes do trabalho do Leonardo Orr, que envolvia muito, e como tema central, o trauma do nascimento. Então, a gente conseguiu, na época, uma gravação de sons do útero, que era inclusive vendida para acalmar os bebês, e a gente fez uma vez um teste, deu certo mesmo. Foi uma amiga nossa com um bebê pequeno lá em casa, que estava chorando muito, a gente botou aqueles sons e ele se acalmou. E aí a gente pediu para uma amiga nossa pegar aquele desenho e fazer uma arte. Eu tinha a ideia de alguma coisa mais simples, assim, poucos traços, que sugerissem, mas não entregassem o que era. Mas acabou virando aquilo, e de novo a gente estava em cima da hora e acabou ficando, né? Então lá estávamos nós, num certo sentido limitados a São Paulo, limitados pelo nome Instituto, limitados pelo nome Renascimento e limitados por um logo que era um bebezinho, já desde o começo, né? E a coisa foi se desenvolvendo, e depois de pouco tempo, assim, a gente viu que não estava combinando muito. A gente já tinha feito várias mudanças no Renascimento. A gente já tinha transformado todo o processo num processo muito suave. Isso fazia com que a gente mudasse também a nossa visão, as vivências iam mudando, e também a técnica em si de respiração a gente mudou. No Renascimento tradicional se faz uma respiração mais forte, né? Aí a gente olhava aquilo ali e dizia, pô, mas acho que tem que dar desse jeito, né? Porque é assim que é o Renascimento. Então vamos mudar o nome. Vai ser como? Renascimento Suave? Mas ficava meio fraco. Renascimento Le Boyer. Le Boyer foi um médico francês, um obstetra, que reintroduziu a noção do parto humanizado, do parto acolhido, e não daquele parto mais violento. E a gente também estava fazendo isso com o Renascimento, tornando o Renascimento alguma coisa muito suave. Então combinava, estava legal, podia ser. Mas também era o nome do cara, eu nem sabia se a gente podia usar, ou se a família ia reclamar com isso em algum momento, ou se a gente ia poder registrar. Então acabou que o tempo foi passando e outros conceitos a gente foi criando, muitos conceitos a gente foi mudando. Aliás, eu queria fazer uma ressalva aqui pelo seguinte, todas essas mudanças ocorreram muito dos meus momentos de meditação, de pensar sozinhos e da Tárika, outros momentos da gente conversar, outros momentos de conversa com os assistentes, com os terapeutas convidados, com os alunos. Então, de cara, eu já faço um enorme agradecimento a todo esse mundo de gente que ajudou no que é hoje o Instituto, na visão que a gente tem de desenvolvimento pessoal. Muito, muito obrigado de coração. Eu até comecei ali a enumerar quem eu ia agradecer, mas além de ficar chato, porque a lista foi ficando muito grande, eu sabia que inevitavelmente eu ia acabar esquecendo alguém e isso ia ser chato. Então, se você já participou de alguma coisa assim do Instituto, de algum grupo, já deu alguma aula, já foi nosso assistente, saiba que você tem minha gratidão, porque a gente cresceu juntos, né? Tudo isso foi se desenvolvendo juntos, né? Depois de
mais alguns anos de trabalho, aí a coisa foi ficando mais discrepante ainda, porque a gente começou a fazer mudanças no que era originalmente o conteúdo da formação, ou das formações, e muitas, a maioria talvez ainda tenham essas coisas. Porque assim, o meu sentimento era assim, cara, eu tô com vergonha de dar esse negócio, eu não acredito nisso, eu acho que isso é bobo, eu acho que isso é infantil, eu acho que isso não faz sentido. A gente está lidando com pessoas brilhantes, inteligentes, e a gente está, de alguma maneira, infantilizando elas, é isso mesmo? Mas junto com essa vergonha de dar, tinha aquela apreensão, porque afinal de contas, bom, mas isso é o Renascimento, é assim, é parte do Renascimento, né? Junto com isso vinha acontecendo a gente ser convidado para dar uma palestra aqui e acolá, e para ir a alguns congressos, e um amigo em especial, quando conheceu o nosso trabalho, ficou encantado, foi propor isso para um congresso que ia acontecer, o pessoal da organização do congresso falou, mas Renascimento é um traço muito velho, ultrapassado. Pois é, porque Renascimento tem essa fama de ficar muito em cima do trauma do nascimento, do sofrimento, ou seja, alguma coisa muito psicologizada, e a gente já não via mais assim. Então a gente até pensou, vamos botar o nome Renascimento Meditativo? Mas ainda assim não dava. Eu queria de alguma maneira manter o nome Renascimento, porque não fui eu que inventei isso, não fui eu que divulguei isso. Eu acho que se eu desse um outro nome, como acontece, tem muita coisa por aí com o nome de Renascimento, sem o nome de Renascimento, mas é Renascimento, para mim, se as pessoas se sentem bem, tudo bem, mas eu me sentiria meio que me apropriando de alguma coisa que não é minha. Se eu desse um nome Renascimento alguma coisa, ficaria claro que aquele nome não fui eu que criei, mas que eu dei uma outra cara, que eu dei um desenvolvimento para aquilo, né? E aí, tudo bem, isso eu acho que realmente o Instituto fez. Eu, Tárika, os assistentes, os convidados, os alunos, a gente criou muita coisa ao longo desses últimos tempos, principalmente um outro jeito de olhar e de tocar adiante. Enfim, mas isso não acontecia, não surgiam nomes, e aí a coisa foi ficando. E eu, apesar da vergonha que eu sentia de dar algumas coisas, eu resolvi ir tirando realmente uma a uma das coisas até que eu pudesse olhar para a formação, como eu olho hoje, ou vivência intensiva, porque não é só uma formação, e dizer, cara, eu gosto disso aqui, eu acho isso aqui bonito, e eu, no bom sentido e modestamente, me orgulho disso. Acho que ficou bonito, ficou legal, né? Então aí a gente deixou a coisa com uma cara legal, todos nós juntos, mas o nome continuou o mesmo, né? Eu já não tinha mais a apreensão que eu tinha no início, porque, sabe, quando a gente olha o trabalho hoje e a gente vê que ele funciona, e as pessoas ficam bem, ficam felizes, ficam leves, ficam criativas, é claro que a gente diz, opa, que legal, ótimo, mas quando a gente tinha um trabalho que funcionava e a gente propunha uma mudança, sempre tinha uma dúvida de, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Por exemplo, bem lá atrás, quando a gente pensou em tirar algumas coisas, a questão é, escuta, mas eu sei, hoje não faz muito sentido, mas na época fazia. Tirar esse aperto, tirar essa dificuldade, tirar esse sofrimento, não vai de alguma maneira esvaziar o resultado? A gente realmente não sabia. A gente achava que podia esvaziar, que podia ficar no final uma coisa boba, xoxa, sem graça, né? Ah, foi boa semana, mas nada, né? Então a gente foi fazendo as mudanças aos poucos e foi vendo que não só tinha um resultado, como tinha um resultado muito melhor, né? E eu vejo isso não só nas formações. Uma coisa que me chama muita atenção, quando hoje em dia, por exemplo, eu dou palestras, não é que as pessoas ficam encantadas com a técnica em si, elas ficam. Mas o mais incrível é que o que elas sentem é um enorme alívio de poder olhar para o desenvolvimento pessoal, para o autoconhecimento, o nome que a gente queira dar, como alguma coisa fácil, leve, divertida, possível, e não como alguma coisa de um esforço absurdo, quase inatingível,
né? Infinitas vezes eu escuto, olha, a simplicidade torna as coisas realmente possíveis e fáceis e eficientes, porque a gente não se perde com um monte de detalhes que na verdade são desnecessários, né? Bom, teve uma fase também que foi ficando mais difícil também, porque a gente começou a trabalhar em outros lugares, não mais só em São Paulo, né? Então a gente começou a dar grupos em Natal, no Sul, também, e agora, recentemente, a gente foi para Portugal. Então ia ficando uma coisa meio assim, pô, mas... E a gente também se mudou para o Rio. Não se mudou, a gente abriu no Rio, então tinha Rio e São Paulo. Tinha até um amigo muito querido, não sei se está aí assistindo ou não, chamado Maurício Bastos, do Espaço Integração, que tem um trabalho incrível, procure conhecer, que disse assim, pô, vocês podiam até botar um slogan do Instituto, né? Instituto de Renascimento de São Paulo, em todos os lugares, menos em São Paulo. Então, enfim, o nome estava ficando mais e mais difícil, né? Com o passar do tempo, né? E, desde os últimos 15 anos, aí realmente o nome ficou conflitante para mim. Então eu estou fazendo aqui uma confissão de que eu estou muito atrasado nessa mudança. Eu não estou dizendo, ano passado eu pensei em mudar. Aliás, o site e essa marca, o site não, mas essa marca está pronta desde 2001, porque fazia sentido fazer a mudança com 25 anos, era um número mais redondo. Mas era difícil ainda abrir mão disso, assim, por alguma razão. Está funcionando, as pessoas conhecem, como é que eu faço, né? Aliás, queria até fazer um agradecimento aqui a uma mensagem que eu recebi da Ana Maria Costa, dizendo, olha, Calise, não fica preocupado com isso não, porque eu também tive essa preocupação quando eu fui mudar a minha marca, e aí eu me dei conta de que as pessoas me conheciam mais do que a marca. Bom, eu não acho que as pessoas me conheçam mais pela marca. Tanto eu fui outro dia no Rio conversar com uma moça em Botafogo para dar um trabalho lá, e ela me disse, eu já vi esse bebezinho em algum lugar. Então, mas ela me disse, o trabalho é conhecido por você, não pelo logo, então na hora que você mudar isso, enfim, a coisa continua. Então, obrigado, Ana, obrigado pela força. Bom, e aí assim, em relação a essa marca ainda hoje, por todos esses motivos que eu já falei, e o bebê já não é mais um bebê, né? Já tem 27 anos, é um adulto de quase 3 décadas, né? Mas principalmente porque nos últimos 15 anos, a visão do Zen, com a qual eu já trabalhava, enfim, desde o final da década de 80, foi cada vez se tornando mais presente nisso. Também a noção de Satitananda, de verdade, consciência, bem-aventurança, da riqueza que cada um de nós do fato de sermos todos não mais crianças, mas de fato adultos e inteligentes e amorosos e sábios. Tudo isso foi ficando muito presente e aí realmente essa marca não dava mais, foi ficando muito, muito difícil para mim. Né? Tudo isso acaba muito ligado ao bebê, a passado, a regressão. Ainda hoje tem gente que pergunta se renascimento é regressão. E aí eu falei, bom, não dá mais para ser isso. Quando a gente está propondo uma coisa que é bem aqui e bem agora, então não dá para mudar. Um minuto só. Eu vou apresentar então a nova marca. Deixa eu pegar aqui, peraí. Preciso contar também como ela surgiu, que foi o seguinte, eu já vinha pensando em vários nomes, né? Além desses que eu falei, um nome que surgiu e que eu cheguei até a pedir pro artista amigo nosso fazer uma arte baseada nisso, era Fluxus. Eu não tinha pensado, só me dei conta depois, que Fluxus foi um movimento artístico importante na década de 60 nos Estados Unidos, com vários nomes conhecidos, tinha uma nova proposta para a arte. Aquilo me agradava porque, enfim, a gente tem um trabalho hoje muito ligado, se não diretamente à arte,
muito, que considera muito, na verdade, a visão da arte e o propósito da arte, né? E aí eu pensei nisso, mas aí eu fui procurar domínios e fluxos. Só tem gente de material de solda e engenheiros, e, enfim, pessoal de elétrica, e não combina em nada, e eu também não conseguia registrar porque estava tudo tomado, né? E aí, de novo, fiquei chateado, pô, não dá, pedi para o artista, ó, cancela aí, não é esse nome ainda, vamos esperar um pouco mais. E numa meditação, eu estava assim, bem chateado, e sentei para meditar, quieto, e ainda estava naquela conversa, não tinha de fato soltado de fato as coisas, e estava naquele bate-papo, naquela coisa toda, mas o que eu faço, para onde eu vou? E de repente eu ouvi aqui dentro um grito, né? Que é o grito tradicional dos mestres Zen, que é Katz, né? Quando um discípulo está muito cheio de histórias, assim, perdido aqui, perdido acolá, e vai para o mestre e diz, minha vida é isso, e não sei o que fazer, e por que tal coisa, ele dá um berro, tipo, Katz! E esse Katz significa um acordar, um despertar. Na verdade tem várias funções, e uma delas é que, nem que seja por um breve instante, aquele discípulo vai ter uma noção, um vislumbre do que é a não-mente, porque ele fica parado por um tempo. Isso acontece quando a gente, por exemplo, sobe uma montanha-russa, está subindo e a coisa está começando a cair. Você não está pensando no trauma do nascimento nessa hora, nem na questão, nem no relacionamento, nem na sua situação financeira, em nada disso. Naquele momento você está bem aqui, bem agora. Então eu achei esse nome ótimo, e o nome é Katz, e a marca é essa aqui. Eu apresento assim porque é muito difícil colocar isso, não sei nem se está ao contrário para vocês ou não está, né? Talvez esteja invertido, não sei, talvez não. Enfim, essa marca, bom, se estiver invertido vocês vão ter que fazer um esforço, porque é muito complicado compartilhar a tela aqui. O nome é Katz, né? E autoconhecimento, já explico isso. E tem esse símbolo aqui que seriam como tá invertido, pois é, já vi aqui que tá, mas não tem como fazer, dá para vocês entenderem. Bom, talvez se a gente botar ao contrário, quer dizer, de trás, se eu puder, eu não sei se eu consigo virar isso daqui, peraí, tá invertido, mas tá lindo, ok, ótimo, obrigado. Não dá, também assim não. Bom, mas vocês vão ver isso a partir de amanhã no site, em todos os lugares, né? De qualquer maneira, imagina aí, invertido. Isso daqui é como se fossem ondas sonoras, né? Porque já que é um grito. E também forma aqui no meio um K. Né? Essa foi a visão do artista. E quando eu pensei no nome, o nome inicialmente era Katz Desenvolvimento Pessoal. Ele não ficava bem graficamente. Mas a questão não era essa de não ficar bem graficamente. A questão era que não combinava comigo mesmo. Porque eu distingo essas três coisas: terapia, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Então, de uma maneira bem rápida, é assim. Terapia é quando a gente tem alguma questão que a gente precisa resolver. Muitas vezes um problema. Terapia vem de terapia mesmo, de quimioterapia, de fisioterapia. Então é uma questão. Né? E aí a gente tem ao lado disso desenvolvimento pessoal. E essas coisas às vezes se confundem. Por exemplo, quando uma pessoa não consegue conversar com o parceiro ou a parceira num relacionamento, isso é uma questão de um problema, ou isso é uma questão de uma habilidade que ela não desenvolveu ainda e ela precisa desenvolver. Então aí a gente fica, né? Depende de como se leva essa história. Mas enfim, autoconhecimento para mim é uma outra coisa, tem a ver com dar-se conta daquilo que a gente é. Dar-se conta de que a gente não é o falatório mental, não é o corpo, não é as emoções, não é as memórias, não é nada disso. É um acordar bem aqui e bem agora. Então essa é a ideia que a gente quis dar, na verdade, que eu quis dar, quando
quando trouxe esse nome autoconhecimento. E é também uma assunção definida, clara aqui, que o meu trabalho não é um trabalho de terapia, apesar de ser imensamente terapêutico. Meu trabalho é um trabalho de estar presente, de acordar, de despertar. E quando a gente acorda e fica feliz e desperta, a gente fica ao mesmo tempo bem-humorado, criativo, vivo, muito inteligente. E aí ou as questões se resolvem sozinhas, ou a gente se dá conta que aquelas questões nem eram questões, ou a gente tem clareza para resolver aquilo que de fato precisa ser resolvido. Então, essa foi a ideia que envolveu todo esse nome. Além disso, e aí é uma coisa pessoal aqui, e eu encerro com isso, para não ficar longo demais, e depois eu respondo alguma pergunta se tiver, é que eu não estou mais morando em São Paulo, né? Desde 2019, eu reencontrei um grande amor da minha vida, que eu conheci quando eu tinha 19 anos e ela 13. A gente, depois de um tempo, se reapaixonou e eu, por isso, acabei me mudando para o Rio. Eu vivi aqui eu estou aqui agora, mas eu não estou mais morando aqui. Eu vivi aqui durante 3 anos e agora eu me mudei para Angra nos últimos meses e dentro de alguns meses, espero, eu vou terminar a reforma do meu barco, que eu faço sozinho há 15 anos, com a ajuda do meu irmão, do meu filho e de alguns amigos, claro. E aí eu vou morar no barco. Então, para vocês, amigos, saberem, eu já dei todas as coisas que eu tinha, não tem mais fogão, geladeira, sofá, nada disso. E eu mantive um mínimo de coisas e vou morar no barco entre o litoral do Rio, o litoral de São Paulo, talvez um dia viagens maiores, não sei, não tenho agora essa pretensão. Já comecei a escrever um livro sobre respiração, o de meditação foi bem aceito, já está na 3ª reimpressão. E também estou escrevendo um curso online. E, enfim, de resto eu estou lendo, estudando, estou feliz, estou bem. E gostaria muito de reencontrar todo mundo um dia, como eu disse no início. Não dá por uma questão prática, é muita gente, mas saiba que, de verdade, eu tenho um amor imenso, imenso, imenso por cada um de vocês. Tenho uma gratidão sem fim pelo trabalho que a gente desenvolveu junto ao longo dos anos. Eu fico muito tocado a cada formação com a beleza de todo mundo. Me toca demais ver as pessoas se relacionando amorosamente, se descobrindo, se admirando, todo mundo muito encarinhado com todo mundo. Então, enfim, só tenho a agradecer imensamente. Bom, agradeço algumas pessoas, eu não posso deixar de agradecer aqui, eu não vou ir até o fim, porque senão a gente mais, como eu disse, mas eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Leonardo Orr, que criou essa técnica, a Samvara Bodevig, que me deu essa técnica, e também o Kyoshe, sempre foi uma mestra para mim, a Tárika, com quem eu caminhei junto durante 21 anos, a Adriana, que é um grande amor na minha vida agora, com quem eu sinto que eu posso trilhar novos caminhos e ela me desafia em muita coisa. A Miriam, que é uma amiga incrível, 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 né? E há tanta gente que ajudou nesse tempo todo. Eu não devia estar falando tanto, porque eu sei que eu não vou poder falar todo mundo, mas muito, muito, muito obrigado por todos esses anos e que a gente continue. Eu hoje à noite, quando terminar aqui, vou ter aquela trabalheira de mudar tudo para Katz, né? Bom, Katz é também significa gato em alemão, é uma marca de chocolate no Brasil e deve ter outras coisas Katz por aí também. O nome do site é Katz Autoconhecimento, K-A-T-Z, katzautoconhecimento.com.br, tudo junto. E se você alguém entrar em renascimento.com.br, vai ser direcionado para lá, né? A formação
vai continuar se chamando Vivência e Formação em Renascimento, porque a técnica é Renascimento, mas além disso, claro, Kyoshi vai continuar se chamando Kyoshi, e tem mais um outro grupo para surgir, enfim, uns outros projetos que aí com o tempo a gente conversa num outro momento, tá? Então, Miriam, queria saber se tem alguma pergunta para responder. Eu não consegui atualizar tudo isso. Deixa eu ver. Renato Ron, gostei do autoconhecimento, pois exatamente o que eu falava da minha experiência. Katz, você é realmente um gato. Bom, obrigado, mas tô velho. Não tô velho, eu me sinto muito novo. Katz, agora vai mudar de nome também no Instagram, obrigado por lembrar. Quem fez a formação comigo pode trocar de nome? A Lucila pergunta. Na verdade, assim, a formação continua sendo uma formação, vai continuar sendo formação em Renascimento. Apenas que o Instituto agora é CATS. Então você pode escrever formado pelo Instituto de Renascimento de São Paulo ou formado pelo CATS, como você preferir, né? À vontade, tá bom? Tomásia, querida, abraço da Ilha da Madeira. Obrigado. Eu queria agradecer muito ao pessoal de Portugal também, e da Suíça que está assistindo, e da Espanha, porque aí é tarde. Então, muito obrigado também por vocês estarem aqui. E obrigado a todos. Bom, filha, obrigado, meu amor. Queridos, eu acho que a gente pode encerrar agora, né? Eu vou deixar isso gravado no YouTube para quem não viu. E eu queria de verdade propor um Zoom para que a gente pudesse falar. Eu gostaria, adoraria ouvir vocês. Eu já conversei isso com a Miriam. A ideia inicial foi fazer um grande aberto para quem quisesse. Mas também eu pensei em, de repente, a gente limitar cada vez para 10 ou 15 pessoas, porque aí a gente pode conversar um pouco mais pessoalmente e fazer isso com mais regularidade. Então, vamos aguardar os próximos movimentos. Agradeço muito, muito os votos de sucesso que vocês mandaram por aqui, e por e-mail, e por WhatsApp, enfim. Muito, muito, muito obrigado e até uma próxima vez. Obrigado. Obrigado, Miriam. Obrigado a todos. E até breve, gente. Tchau.